do pastor Sandro, ó Pai, que fazerá agora a segunda parte deste trabalho. Fala conosco ainda mais, Senhor amado, aquilo que o Senhor queira falar. Manifesta o teu poder, para que o teu nome seja glorificado, pois assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Pastor Santo, fazer a segunda parte desse trabalho, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jeová e o Espírito Santo. Amém? Amém. Vou mandar um abraço para o Bruno que está em casa, está nos assistindo. Alô, Bruno, um forte abraço para você. Amém. Hoje o João Paulo não está aqui, mas de vez em quando ele está assistindo a live. Alô, João Paulo, você que estará assistindo, um abração para você. Eu peguei o seu número com Eliezer. Eliezer veio cá cortar cabelo e aproveitei e peguei o seu número. Daqui uns dias estarei entrando em contato com você. Valeu? Um forte abraço para você, para a Viviane, tá? Irmãos, vou trazer uma breve palavra. Logo após estarei chamando meu amigo aqui, Diácono Micael, um garoto que nós aprendemos a amar, conviver com ele, amar, uma excelente pessoa. E antes eu gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12. Que vai falar também aos nossos corações, baseado no que vai ser dito nesta noite, porque é algo que Deus nos entregou, eu, pastor Renan, no alto do monte, para poder estar fazendo esta obra, para trazer o entendimento na vida de muita gente que está sendo enganada por um falso evangelho, no qual traz o evangelho de facilidade. As pessoas estão gostando de ouvir, estão seguindo justamente estas falácias, mas na realidade estão caminhando, indo para o inferno. E aqui vai dizer, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Até aqui. Podemos entender que existem dois caminhos. Jesus Cristo, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o único caminho para a salvação. Mas ele diz também que é o caminho da perdição, ou seja, existe uma porta estreita, uma porta larga. Basta você decidir a qual porta essa você estará caminhando para poder atravessá-la. Se você gosta deste mundo, se você agrada, que isso te agrada, as coisas que acontecem no mundo, passe pela porta larga. A Bíblia nos fala, aquele que está limpo, limpe-se mais, e aquele que está sujo, suje-se mais. Pois bem, vejamos que Deus, ele quer que você venha escolher, que você faça uma decisão, que qual caminho você deve seguir. Se você acha no seu entendimento, na sua concupiscência, se você achar que você deve passar pela porta larga, vai. Mas lembre-se que este lugar é um lugar onde estará trazendo para você algo que você não estará gostando, porque a Bíblia nos fala que esta porta larga vai te levar para o inferno, e a Bíblia nos fala e nos diz que aonde há prantos e rangeres de dentes. Nós podemos entender que muitos pregadores estão se levantando ao redor do mundo, que no qual está adequando a obra do Senhor ao mundo, e não ao contrário, não está acontecendo ao contrário, pois o mundo tem que se adequar na obra de Deus, na obra do Senhor. Nós podemos entender quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre aquilo que ele veio fazer, que no qual ele veio falar das coisas dos céus, que no qual ele, quando ele morreu e subiu, falou que iria preparar para nós. Creio eu que já está tudo preparado. Eu creio eu que no meu entendimento, no meu pequeno entendimento, o Senhor Jesus, juntamente com o nosso Deus, Senhor Jeová, já deixou tudo preparado para nós. Basta agora somente o nosso Deus virar para o seu Filho, o Senhor Jesus, e dizer: vá à terra e busque a minha igreja. Mediante de todas estas congregações que estão se levantando pela internet afora, pessoas que muitas das vezes
começa a ler a Bíblia, tem um entendimento totalmente errado, começa a ensinar errado e assim fazendo com que outras pessoas caminhem para o erro. Um evangelho de facilidade, onde você pode fazer de tudo porque Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue e no qual ele já pagou o preço. Mas mal sabem que para obter a salvação é necessário que também nós venhamos a pagar um determinado preço. Que preço é esse, pastor Santo? Por exemplo, aceitar que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador de nossas vidas. Primeiro ponto. Segundo, passar pelas águas. Terceiro, fazer as obras de Deus. Nós sabemos que esse fazer a obra é árdua, a obra é penalizada, porque o inimigo se levanta para poder ir de contra aquilo que Deus colocou na sua mão. Nós podemos entender que nós temos que pagar preço por causa do Evangelho. Assim foi com Jesus, assim também é conosco. Assim foi com os apóstolos e todas as pessoas citadas na Bíblia. Nós temos que pagar um preço. Lembrando que na Bíblia também nos fala que tudo que nós fizermos para o Senhor, Ele não nos deixará de mãos abanando. Portanto, o Senhor Jesus, Ele diz, persevere até o final. Persevere até o final. Nesse instante, por aqui estou terminando. Agradeço a minha oportunidade. Gostaria de chamar o nosso amigo Diácono Micael para estar trazendo a palavra do Senhor para nossas vidas, no qual estarei fazendo oração para esse rapaz aqui maravilhoso. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Senhor da glória, Senhor, sim, meu Deus. Estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, Senhor, nesta segunda parte, ó Pai, que no qual o Senhor preparou para nós aquilo que o diácono Micael estará trazendo aos nossos ouvidos. Aleluia. Pois que a Tua palavra, Senhor, possa resplandecer no nosso ser, na nossa mente, e que possa estar criando raiz no nosso coração e sentimento, e que nós não venhamos a nunca mais esquecer do que será dito nesta noite. Pai querido Senhor da glória, eu lhe peço, Senhor, que no qual este vídeo que estamos fazendo aqui nesta noite, e que no qual as pessoas que estão aqui ouvindo, esta Tua palavra, Senhor, nos vivifica, nos traga, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, e que nós venhamos a abrir a nossa boca para confrontar a este Evangelho, Senhor, que no qual eu sei que o Senhor não está se agradando no que está sendo levantado em mundo afora. Pai querido Senhor da glória, coloca, Senhor, autoridade em nossas vidas, ó Pai querido, coloca, Senhor, os dons em nossas vidas, ó Pai, pois nós somos, Senhor, queremos ser atalaias, guerreiros, Senhor, deste exército, que no qual o Senhor nos levantou para fazer isso. Abençoa, Senhor, o vosso filho que estará trazendo a palavra nesta noite. Jesus. Abençoa, Senhor, a família dele. Abençoa, Senhor, o ministério dele. E que no qual, Senhor, a Tua presença esteja constante na vida dele. Que nunca, Senhor, venham deixar desanimar, nem caminhar nem para a esquerda nem para a direita, mas que venha caminhar juntamente com o Espírito Santo para o encontro com o Senhor Jesus, e assim Ele venha te entregar, ó Pai, o vosso servo, Senhor, o vosso Filho em Tuas mãos. Abençoa-nos, ó Pai, que eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estar aqui juntamente com os irmãos para poder louvar e bendizer o nome desse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Eu quero primeiramente tributar a Deus e agradecer, dizer aos irmãos que eu sou grato a Deus por essa oportunidade. E é um privilégio estar aqui juntamente com os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero ser fiel ao texto chave, amém? Aleluia. E gostaria de dizer para os irmãos que Deus tem uma palavra para a nossa vida nessa noite. Maravilha. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou estar lendo do 1 em diante. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus ela vai nos dizer assim nesta noite: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra,
Ista quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Meu Deus. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichões nos ouvidos, cercar-se-ão de mestre, segundo a sua própria vontade, desejo e cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Feche seus olhos por um instante, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado, eu uno a minha oração com a oração dos teus servos, ó Pai. Pai amado, e venho, ó Deus, te pedir, te dar, ó Pai, total liberdade em nosso meio. Toma, ó Pai amado, o seu lugar como ministro, ó Pai amado, e fala aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Pai amado, venha, ó Deus amado, nos conduzir, ó Pai, todos os dias a essa sã doutrina, ó Deus amado. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Pai amado, que eu desapareça, que o Senhor apareça e fala com cada um de nós nesta noite, ó Pai, gravando, ó Deus amado, as tuas palavras, os teus ensinamentos na tábua do nosso coração, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, e amém, Senhor. Amém, irmãos? Irmão, pode se assentar nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando olhamos para o cenário no qual esse texto ele foi escrito, e podemos entender a dimensão desse texto, a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo, ele se encontrava dentro de uma cela fria, se encontrava acorrentado, e ele vivia dentro daquele lugar, uma cela úmida, uma cela fria, e ali ele estava. Talvez ali Paulo ele já sabia qual seria o seu decreto. Paulo ele já sabia qual era o seu fim. E o seu fim já estava escrito, que seria a morte. Paulo seria morto. Então ele estava jogado dentro de uma cela úmida, estava ali jogado naquele lugar, talvez ferido, talvez sentindo dor, talvez machucado, ali abandonado. Os amigos largaram ele, não tinha o seu ministério, para onde ele ia as correntes chiavam no chão, mas ele estava ali. Mas quando olhamos para o cenário em que Paulo vivia, olhamos para o cenário aonde Paulo estava, preso, aprisionado, machucado, ferido, e entendemos que quando olhamos para a vida de Paulo, o real motivo dele estar naquele lugar foi ser fiel à sã doutrina. Aleluia. Foi ser fiel à doutrina que Jesus estabeleceu. E essa doutrina, ela levou talvez Paulo para onde ele não queria. Talvez levou Paulo em lugares aonde talvez ele não queria ir. Mas por viver verdadeiramente a doutrina de Cristo, que é a sã doutrina, ele foi levado, foi machucado, foi ferido, ele tomou chibatada, foi preso, foi picado por víbora. Irmãos, em tudo isso, agora nós olhamos para os últimos dias de Paulo nesta terra, e ele vai deixar um dos maiores ensinamentos para Timóteo. Ele está dentro daquela cela úmida, fria, naquele chão de pedra, aprisionado, preso, abandonado, ferido com dor. Mas a preocupação dele não foi com a sua dor. A preocupação dele não foi no estado que ele estava. A preocupação dele não foi o cenário que ele estava vivendo.
A preocupação dele foi com a palavra. A preocupação dele foi com a sã doutrina. A preocupação dele foi com o ensinamento verdadeiro da palavra. Foi com o seu filho na fé, Timóteo. Ei, Timóteo, eu posso estar preso, mas a verdade, a palavra, a sã doutrina, ela tem que ser pregada. Maravilha. E o que é maravilhoso nisso tudo, irmão, é que ele vai dar um alerta para Timóteo, vai dizer: ei, Timóteo, talvez vai ter pessoas que não vão querer ouvir, mas a palavra tem que ser pregada, irmão, porque a palavra de Jesus Cristo, ela não tem que agradar o homem, não. A palavra de Jesus, ela tem que converter o coração humano. Ele tem que esmiuçar a pedra que tem dentro do nosso coração, que nos impede de viver um relacionamento, que nos impede de viver verdadeiramente a comunhão com Cristo. E Paulo sabia disso. Paulo sabia disso, então ele vai dizer para Timóteo: ei, Timóteo, não desanima não. Ei, Timóteo, não abandona o evangelho não. Ei, Timóteo, continua com os seus pensamentos, continua com o seu coração fixado na doutrina que um dia te converteu, a doutrina que um dia te fez tomar a frente, na doutrina que um dia te trouxe diante do Senhor. E é essa sã doutrina, é essa sã doutrina que transforma, que liberta, que muda, que alcança, é essa doutrina. Porque a doutrina do mundo não tem que ter mudança, a doutrina do mundo não tem que abandonar suas vontades, a doutrina do mundo não tem que ter renúncia, a doutrina do mundo você não tem que mudar, você tem que continuar o mesmo. Irmão, você só tem que ser o mesmo para se achegar até Jesus, porque a palavra vai dizer: vinde a mim todos. Mas só que ele vai dizer uma palavra aqui maravilhosa: e eu vos aliviarei. Oh, glória. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra de Deus, irmãos, ela é tão maravilhosa que Paulo ele vai dar esse alerta para Timóteo. Esse alerta é tão maravilhoso que serve para nós até hoje. Porque a sã doutrina, realmente, para quem não quer viver o verdadeiro evangelho, para quem não quer viver o verdadeiro cristianismo, ela dá comichões no ouvido, ela dá coceira nos ouvidos. Aí procura doutores, procura teólogos, procura youtubers, procura pessoas que querem o quê? Carinhar o ego. Meu Deus. Carinhar, irmãos, é assim, porque a palavra, ela tem que trazer mudança. Glória. A palavra de Deus, ela tem que trazer transformação. A palavra de Deus, ela tem que trazer renúncia. E é essa palavra, irmãos. E Jesus, ele se importa com quem permanece verdadeiramente. Glória. O Senhor, ele se importa com aquele que estava com os corações voltados para a mudança, para a transformação. E quem realmente quer ser transformado por essa sã doutrina. A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 6 que Jesus, ele vai fazer um dos maiores milagres, vai alimentar uma grande multidão, e ali vai fazer a multiplicação dos pães e do peixe, e aquela multidão está ali diante de Jesus, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo alimentado. A Bíblia vai nos dizer que todos foram fartos de uma tal maneira que sobraram um cesto, de tão farto que aquela multidão ficou. Mas só que no outro dia, aquela multidão, ela está indo atrás de Jesus, aquela multidão está indo ao encontro de Jesus, procurando aonde está Jesus, mas não pela palavra, mas pelo pão que foi multiplicado. Meu Deus. E é esse o evangelho do mundo hoje. É verdade. É esse o evangelho. Ei, o evangelho nem sempre você vai ganhar, não.
Mas nós temos que entender que quando nós perdemos, nós ganhamos também. Aleluia. Nós temos que entender que quando nós perdemos, nós somos vitoriosos. E é isso que é o Evangelho, irmão. Porque a nossa dor, as nossas aflições, produz para nós um peso eterno de glória. Glória. A nossa dor, as nossas aflições, ela produz algo que o mundo não pode produzir. Porque o que o mundo produz é passageiro, é artificial, mas o que Deus produz através da nossa dor, da nossa angústia, é um peso de glória eterna. Aleluia, Deus. É isso que importa para nós, irmão. É isso que importa para mim e para você. É que nós continuamos firmes nessa sã doutrina. A palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículo 15 vai dizer: o tempo está cumprido e o reino de Deus está aproximando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a introdução do Evangelho de Cristo. E ele é o principal da sã doutrina, é arrependei-vos. É o arrependimento. Se não há arrependimento, não há mudança de vida. Sim, nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Ouça na glória, aleluia. Somos pecadores que queremos a mudança. Queremos ser transformados. Queremos a mudança de Deus na nossa vida. Deus não chama ninguém perfeito. Não. Deus não chama ninguém santo. Não. Porque os santos ele recolhe. Os santos ele leva com ele. Mas ele chama pessoas, homens e mulheres dispostos a mudar. Homens e mulheres dispostos a ser diferente. Homens e mulheres arrependidos, dispostos: Senhor, hoje eu errei, mas amanhã eu quero ser diferente. Amanhã eu não vou errar de novo. Ei, que nós possamos tomar a nossa vida e tentarmos nos santificar todos os dias. Tentarmos ser diferente todos os dias. Que nós deixamos o Evangelho e a sã doutrina penetrar em nosso coração de uma tal maneira que nós venhamos a andar segundo a palavra, e essa palavra é que transforma, essa palavra é que traz renovo, essa palavra é que traz para mim e para você a força, para que eu e você continue todos os dias firmado na palavra, oh glória. Aí a Bíblia lá em João capítulo 3, versículo 16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Isso aqui é tão grandioso, irmão, porque se nós não crermos naquele que se coloca como a sã doutrina, que é Jesus Cristo, se nós não crermos que há uma palavra, que há uma mudança, que há uma transformação, e nós devemos deixar essa mudança entrar na nossa vida e nos transformar por inteiro. Deixar essa mudança entrar na nossa vida e nos transformar, nos mudar por inteiro. Ei, eu não posso ser o mesmo quando a sã doutrina ela entra na minha vida. Eu não posso ser o mesmo quando a palavra ela penetra no meu coração. Eu não posso ser o mesmo quando eu entendo quem Jesus foi, o que Jesus fez por mim, o que Jesus determinou, qual foi as palavras, qual foi os seus mandamentos, qual foi os seus estatutos, o que ele determinou para mim. Ei, eu não posso ser o mesmo, não. Olha aí, ó. Eu tenho que deixar Jesus entrar e mudar a minha vida por inteiro. E não foi diferente com Paulo, irmão. Paulo perseguidor. O próprio Jesus foi até ele para converter aquele homem. Ele podia dizer: não, eu não quero, eu sou um perseguidor. Mas quando a palavra ela penetra na minha e na sua vida, ela tem que trazer a verdadeira mudança. Ei, não tem isso de: eu sou assim, eu sou desse jeito, ninguém me muda. Não, Deus me fez assim, Deus não te fez assim, não, irmão. Ei, quando Deus ele chega na minha e na sua vida,
Ele chega para nos transformar por inteiro. Quando Deus ele chega na minha e na sua vida, as pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer: será que é Ele mesmo? Será que é ela mesmo? Quem que é esse aí? Esse é uma nova pessoa, porque nova criatura sou. O velho homem já morreu. Ei, nós temos que ser uma nova criatura na mão do Senhor e deixar que esse evangelho penetra na minha e na sua vida e nos transforma por inteiro. Ei, que o velho homem seja só testemunho para nós contar a transformação que o Senhor fez na minha e na sua vida. Talvez um dia alguém olhou para mim e para você e disse: não tem mais jeito, não vai a lugar nenhum, esse aí não vai dar certo, o final é a morte. Mas Jesus olhou para mim e para a sua vida e nos escolheu ainda antes de nós sermos formados no ventre. O Senhor nos escolheu. Glória. E se Ele nos escolheu, quando Ele entrar na minha e na sua vida, tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que ter renúncia. A Bíblia vai nos dizer em Lucas capítulo 9, versículo 33: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meu Deus. E siga-me. Maravilha. Aí Jesus ele está lá em Cafarnaum, aquela grande multidão em volta dele. Aí ele vai virar para a multidão e vai perceber qual é o desejo da multidão. E vai virar para a multidão e vai dizer: eu sei por que vocês me procuram. Eu sei por que vocês estão aqui. Meu Deus. Porque ontem vocês foram saciados e comeram do pão. E comeram do peixe. Vocês não me procuram por causa da palavra, mas vocês me procuram porque comeram e foram saciados. Isso aqui é tão maravilhoso, irmão, porque é o próprio Jesus falando isso aqui. É o próprio Jesus. Ei, e a palavra, ela não tem que agradar, não. A palavra, ela tem que transformar. Glória. Se aquela multidão tivesse entendido quando Jesus disse: ei, mas espera aí, hoje não tem pão não, porque eu sou. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pão da vida. Quem come de mim jamais terá fome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Era o Senhor dizendo para aquela multidão: ei, vocês experimentaram o pão ontem e hoje tiveram fome de novo, mas se vocês experimentar do pão vivo, jamais terá fome, jamais terá fome. Aí a palavra vai nos dizer, irmão, que aquela multidão ela vai dizer: tudo é esse discurso. Olha aí. Quem é que pode ouvir? Aí eles começam a abandonar Jesus. Eles começam a sair de perto de Jesus. Começa cada um voltar para a sua casa. Porque o que eles queriam, a palavra não supriu o que eles queriam. Não. Porque a própria palavra, a palavra viva, ela queria suprir a necessidade da alma. E o evangelho, ele ainda é isso, irmão. O evangelho, ele não é feito para suprir as necessidades da carne, não. O evangelho, ele veio para suprir as necessidades da alma, do espírito. Oh, glória! Ei, não é suprir as necessidades da carne, não, mas sim a necessidade da alma. Maravilha. Da alma, louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmão, tá todo mundo indo embora. Tá todo mundo, sabe, pastor Renan, abandonando Jesus. Esse até Jesus foi abandonado, irmão, pela multidão. Você acha mesmo que você não vai ser? Meu Deus. Ei, prega a palavra.
Aleluia. Pregue a sã doutrina. O evangelho verdadeiro, ele ainda não mudou, ele continua o mesmo. Glória a Deus. E esse evangelho, irmão, muitas das vezes vai ter 2 ou 3, mas aonde tiver 1, 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor, ele se faz presente, irmão. Ei, não é quantidade, não é quantidade não, porque aonde tem quantidade, tem pão suprindo a necessidade da carne, aí tem que voltar no outro dia, mas aonde tem palavra, aonde tem a sã doutrina, aonde tem o verdadeiro evangelho, ei, tem gente abandonando, tem gente indo embora, porque a sã doutrina, ela confronta a carne, confronta o espírito e a alma. Glória! Essa sã doutrina, ela chega para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu te digo algo nesta noite: opte pelo pão da vida, opte pelo pão vivo. Aí todo mundo está indo embora, todo mundo está abandonando, todo mundo está saindo. Aí os discípulos de Jesus, está todo mundo ali reunido, todo mundo foi embora, ficou os 12. Aí Jesus vai virar para os seus 12 discípulos e vai dizer algo aqui tremendo. Vai dizer algo aqui, irmãos, que talvez se fosse no dia de hoje, os 12 discípulos tinham ido embora. Tinham abandonado. Ele vai virar para os seus discípulos e vai dizer: e vocês? Não querem ir também não? Vocês não vão também não? Mas só, irmãos, que quem experimentou do pão vivo, sabe que não tem em outro lugar. Aleluia. As coisas desse mundo não suprem. As coisas desta terra não suprem. Porque as coisas dessa terra é passageiro. Mas o que Deus tem é eterno. Aí Pedro, irmão, um pescador, um homem mentiroso, mas que foi transformado, que foi alcançado, que foi mudado. Ei, ele vai virar para Jesus. Olha a resposta daquele homem para Jesus: para quem iremos nós? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Se Deus. só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Amém. Glória. Para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ei, se só Ele tem palavra de vida eterna, eu quero é Ele, eu quero é Ele, eu quero é Ele. Ei, não importa se a palavra é dura, não importa se a palavra me confronta, não importa se a palavra dói, não importa, eu quero é aquele que tem palavra de vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. E que nós possamos todos os dias da nossa vida alcançar aquilo que nos transforma, aquilo que nos muda, aquilo que nos confronta a mudar. E o que nos confronta a mudar é a sã doutrina. Porque a doutrina do mundo não muda, continua o mesmo, não seja transformado. Ei, você não precisa mudar, não precisa abandonar os seus hábitos, não precisa abandonar as suas vontades, os seus desejos, mas a sã doutrina não. A sã doutrina chega para transformar, a sã doutrina chega para mudar, a sã doutrina chega para transformar, a sã doutrina chega para confrontar. E evangelho é isso, irmão, é confronto. Evangelho é isso, irmão, é confronto todos os dias. Evangelho é transformação todos os dias. Evangelho é mudança de vida, mudança de hábito, mudança. O evangelho verdadeiro é mudança. O evangelho verdadeiro é renúncia. É negar a si mesmo todos os dias. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai nos dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus que eu quero para a minha vida. Aleluia. E essa vontade
ainda continua sendo: transformai-vos. Aleluia. Transformai-vos. Que nós possamos ser transformados pela palavra do Aleluia. Senhor. Amém. Que nós possamos ser transformados todos os dias por esse Evangelho. Sim, o verdadeiro Evangelho. Glória a Deus. O verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de Cristo. Porque Cristo é o centro da sã doutrina. Aleluia. Amém. Sim, é necessário renunciar. Sim, sim. Às vezes a vontade de Deus não vai ser a minha vontade, mas que prevaleça na minha vida a vontade de Deus. Amém. Que Deus Glória a possa Deus. tirar da nossa vida Aleluia. todos os comichões e que nós possamos deixar a palavra de Deus, deixar a sã doutrina entrar na minha e na sua vida e transformar a nossa vida e trazer uma vida transformada, fazer com que eu e você seja um novo homem, porque o Evangelho ele não mudou, ele continua. Aleluia. Amém? Que Amém. Deus venha Glória a te dar Deus. entendimento para que nós possamos todos os dias entender o que Cristo quer de nós, entender o que Cristo requer de mim e de você. Aleluia. Porque Aleluia. Paulo ele tinha tudo para reclamar, tinha tudo para desistir, tinha tudo para dizer: não, eu não vou me preocupar com ninguém, não, eu estou preso aqui, já sei qual é o meu fim, mas a maior preocupação dele foi com a palavra. E é essa palavra que Maravilha. transforma, essa palavra que muda, essa palavra que confronta, e é essa Aleluia. palavra. É essa palavra, a palavra não mudou, irmão. A nossa vontade nós temos que pegar e colocar de lado e viver a vontade de Deus, amém? Amém. Assim eu Glória a agradeço a Deus. minha oportunidade nessa noite. Glória a Deus. Quero louvar a Deus, amém? Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando esse ministério, amém? Cada Amém. dia Glória a mais, Deus. em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou chamar o pastor Renan aqui para a bênção apostólica. Amém. Mas antes nós vamos dar um abraço para uma pessoa que está assistindo a gente aqui. O Sebastião Terra, lá de Itaperuna. Um abraço a você, pastor Sebastião Terra. Daqui uns dias também nós estaremos conversando com o Senhor para trazer o Senhor para trazer uma palavra para nós aqui. Amém? Pastor Renan, tem que dar trabalho para esse rapaz aqui um bocado. Deus colocou no coração para a gente fazer essa campanha, pastor. E no qual a gente fazer a união, coisa que era para muitas igrejas estar fazendo e a gente observa que não faz. Infelizmente não faz, mas a nossa parte a gente está fazendo, não é verdade? Um forte abraço a todos vocês que têm assistido, que têm nos acompanhado, você que está nesta noite. Sebastião Terra, que Deus te abençoe, tá? Qualquer dia desse estará trazendo a palavra conosco aqui, amém? Forte abraço para vocês, o Ministério Itaperuna. Pastor Renan, Amém. a bênção apostólica. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Palavra poderosa. Deus abençoe o diácono Rafael. Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. A sua mão na posição de receber o amor de Deus Que assim e a seja. graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja. As doces consolações do Espírito Santo Que assim seja com seja. cada um nessa noite que ame, que aguarda a vida do nosso Senhor Jesus possa dizer: Amém. a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Operando Deus. Quem impedirá? Se o Senhor é por nós, Quem será contra a nós? alegria do Senhor, É a nossa a força. alegria do Senhor. É a nossa força. Vamos nessa força, está encerrada. As palmas louvam o nome de Jesus. Nós passamos a Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.